Ora, muito boa noite. Presidente da República trabalha amanhã na província do Kwanza Sul. Em Luanda, mais de 10 mil pessoas marcham contra o cancro da mama. Petro de Luanda bate William Benguela e conserva a liderança do Girabola. 1º de agosto perde diante do Luanda City. Estas e outras para seguir agora no Domingo Notícias. Ora, muito boa noite. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. A província do Kwanza Sul vai ganhar amanhã, no caso, infraestruturas no domínio social, com destaque para o Hospital Geral. Naquela região do país está uma vasta equipa da Rede Girassol e é para lá onde vamos estender agora o nosso sinal ao encontro da Susana Ângelo. Susana, muito boa noite. Como está o Kwanza Sul por esta altura e como é que está também, digamos que a expectativa dos moradores ou munícipes do Kwanza Sul? Boa noite também extensivo aos nossos telespectadores. Por esta altura, o Kwanza Sul está bastante movimentado, afinal vai nas próximas horas receber algumas infraestruturas aqui do domínio social e é sobre isso também que nós vamos falar com a governadora desta província, Mara Chiosa, que de resto também levantou como plano para a sua governação aqui questões que têm a ver com o social. Governadora Mara Chiosa, em direto para o Jornal da Rede Girassol, obrigada por estes minutos que nos concede. Levantou aqui, como disse em instantes, como plano para a sua governação o domínio social e nas próximas horas a população vai receber infraestruturas também aqui virados para este setor. Olhamos para o Hospital Geral. Que impacto é que vai ter na vida do cidadão? Boa noite, muito obrigada. Portanto, o impacto muito positivo. Aliás, este Hospital Geral do Kwanza Sul acaba por ser a primeira unidade sanitária de 3º nível aqui na nossa província. Portanto, com todas as valências que comportam uma unidade sanitária desta envergadura. Portanto, vamos conseguir, a partir dos próximos dias, realizar, por exemplo, cirurgias com alta complexidade já a partir aqui da nossa província do Kwanza Sul. Teremos também a oportunidade de realizar tratamentos de especialidade já aqui na nossa província. E estou a falar muito concretamente das sessões de hemodiálise. A nossa província tem mais de 100 doentes a necessitarem de sessões de hemodiálise e que até há 2 dias acabavam por ter de percorrer longas distâncias até as províncias vizinhas. Nos estamos a referir, por exemplo, à província de Benguela, à província de Luanda e até à província do Huambo para realizarem este tipo de tratamento. Portanto, por esta altura já estão a realizar, mesmo aqui na nossa província, portanto, mais próximo das suas casas, mais próximo das suas famílias. Portanto, como disse, seguramente que trata-se de uma unidade sanitária que não deixa a desejar a qualquer outra do nosso país e que representará seguramente uma mais-valia muito grande para a nossa província. É preciso preservar o bem-vida, portanto, continuamos felizmente a verificar um comprometimento do nosso Executivo, principalmente para o setor social e o setor da saúde de forma muito particular, e isto de facto nos anima enquanto dirigentes, mas essencialmente enquanto pessoas. Excelência, nos próximos dias, ou este mês completa 90 dias de governação, primeira mulher também a governar esta província. Qual é a avaliação que faz da sua governação?
Portanto, fica difícil fazermos esta autoavaliação. É preciso que as pessoas que estão de fora façam isso por nós e felizmente temos recebido um feedback positivo na medida em que percebemos que as nossas populações estão dispostas a trabalhar connosco. É preciso continuarmos a ter essencialmente uma governação de proximidade, onde os nossos cidadãos participam do problema, mas também nos trazem propostas de solução para estes problemas. Portanto, estamos tranquilos, estamos muito satisfeitos de estarmos aqui. Portanto, a nossa população é uma população de trabalho, é uma população de coragem, mas também é uma população comprometida com o bem-estar da sua província e, naturalmente, isso para nós representa uma mais-valia. Está a governar uma província com muita potencialidade, voltada aqui para o turismo, desde o rural até ao agro. Qual será a sua aposta relativamente aqui ao turismo e que estratégias é que tem para a sua massificação? Exatamente, é um bocadinho da divulgação também. De facto, a nossa província tem espaços, tem áreas bastante atrativas. Aliás, nós temos uma boa extensão, não é de mar, onde conseguimos fazer o turismo de sol e mar, mas temos também o interior, onde também podemos e temos estado a verificar em algumas fazendas já aqui na nossa província, onde se vai realizando algum turismo rural no interior destas fazendas. Portanto, o que temos de fazer é capitalizar mais todas essas valências naturais que Deus acabou por colocar à nossa disposição, mas também continuar a melhorar as acessibilidades. O acesso a estes locais, a questão da energia e da água ainda são setores que, pois embora tenha estado a conhecer algum desenvolvimento, o setor da energia essencialmente, mas ainda é possível continuarmos a melhorar estes índices. Portanto, vamos continuar a trabalhar. Falando em potencialidades, a nossa província, por exemplo, é uma potência agrícola do país. Nós continuamos a estimular esta produção. É importante que o campo produza para que a cidade possa comer, mas também sentimos como se fosse uma tatuagem aqui na nossa população, esta necessidade da produção, essa necessidade de estar em contato com o campo. Portanto, vamos continuar a incentivar, a apoiar essencialmente todas essas iniciativas viradas à diversificação da nossa economia. Já que a governadora fala mesmo aqui da potencialidade agrícola da província, tem já noção de quanto se exporta daquilo que é produzido localmente? Portanto, vamos agora nos próximos dias proceder então à abertura da próxima campanha agrícola, mas dos dados que nos foram facultados em relação ao último ano de produção, estiveram aí a rondar a ordem de 17 milhões de toneladas de produtos diversos. A Vila do Quicombo é uma localidade importante e também com algum simbolismo aqui da província. Há algum plano para a sua recuperação, a imagem e também desta vila? Exatamente, estamos por esta altura a fazer este levantamento. É importante fazer referência que só agora vamos iniciar então o procedimento em relação aos planos diretores municipais aqui da nossa província e naturalmente quando tivermos a discutir a questão do município do Sumbe vamos poder então no detalhe, no pormenor aferir todas essas valências e aquilo que temos em termos de necessidade para melhorar aquela vila. É uma vila histórica com um potencial muito grande. O que temos de fazer agora é capitalizar tudo isso que já existe e então com trabalho, com algum esforço acrescido, melhorarmos a sua performance. Relativamente ao Centro Industrial do Porto Ambuim, senhora governadora, olhando aqui para a indústria metalúrgica, para a construção de sondas para a exploração petrolífera, algum plano também para a recuperação? Portanto, temos estado a trabalhar já com o próprio Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, no sentido de, como disse há bocado, capitalizarmos também um bocadinho mais esta indústria, que já foi muito forte há alguns anos atrás aqui na nossa província. Agora tem sim alguns constrangimentos, mas são constrangimentos que poderemos, da informação que recebemos a curto, médio prazo, ultrapassarmos. Mas como disse, esse é um esforço conjunto que está a ser feito entre o Governo Provincial do Kwanza Sul e não só, há outras questões que deverão ser ultrapassadas para podermos então melhorar a prestação, não é? Uma vez que temos já alguma capacidade instalada aqui na nossa província.
Muito obrigada, senhora governadora Amara Quiosa, governadora da província do Kwanza Sul, que nas próximas horas vai contar com várias infraestruturas do domínio social. O destaque aqui para o Hospital Geral do Kwanza Sul, de resto a primeira unidade de primeiro nível aqui nesta província e que também traz serviços que vão oferecer melhor assistência de saúde à população. Nós respondemos a partir da marginal aqui da cidade do Sumbe, como podem também ver pelas minhas lentes, vai já caindo algumas gotas, certamente para abençoar este momento importante que se vai viver nas próximas horas aqui na cidade do Sumbe, província do Kwanza Sul, de onde nos despedimos. Boa noite. Viva, muito boa noite, Susana Ângelo, a acompanhar esta jornada de trabalho na província de Kwanza Sul. Kwanza Sul que vai amanhã receber o Presidente da República, João Lourenço, tal como nos confirma já a seguir Luís Fernando, porta-voz da Presidência da República. A ação do Sr. Presidente da República, uma vez mais fora da capital. Desta feita, Sumbe, sede da província do Kwanza Sul. O Presidente João Lourenço parte para o Sumbe esta segunda-feira de manhã, chega e inaugura o Hospital Geral do Sumbe, mais uma infraestrutura essencial do setor da saúde que se junta à enorme lista que vem crescendo a um ritmo estrondoso desde 2017. Vão ser 2 dias de trabalho do chefe de Estado no Kwanza Sul, sendo o facto de maior relevo no primeiro dia, isto é, amanhã, a inauguração do Hospital Geral que levará o nome do herói cubano Raul Díaz Argüelles. Dia seguinte, terça-feira, 22 de outubro, haverá reunião com o Governo Provincial do Kwanza Sul, com a finalidade já sabida de se tomar o pulso à governação do território, ou seja, ver o que está a ser feito em matéria de edificação de infraestruturas, de desenvolvimento económico e social, de uma maneira geral. Nessa reunião apresenta-se um relatório exaustivo sobre o estado-geral da província e os vários ministros que integram a delegação presidencial prestarão esclarecimentos sobre os assuntos dos seus setores. No dia de terça-feira, além da já referida reunião do Presidente com o Governo local, vai também acontecer uma visita às obras que acontecem na cidade do Sumbe, relacionadas com as infraestruturas integradas da referida localidade. Vai ser no período da tarde desse mesmo dia, 22 de outubro, que o Presidente da República regressará a Luanda depois de mais uma missão para lá dos limites do Palácio da Cidade Alta. Seguimos com outras notas da atualidade informativa. Mais de 10 mil pessoas participaram neste domingo na marcha contra o cancro da mama que teve lugar aqui em Luanda. O objetivo foi espalhar a mensagem sobre os cuidados e a prevenção da doença. Fé é a palavra que caracteriza Dalgisa. A mulher que perdeu os 2 peitos pelo cancro da mama conta como atravessou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Descobri em 2012, que foi o ano que eu tive 3 perdas. Cresceu o caroço na mama direita, detectaram que é um tumor maligno. Não aceitei retirar aqui, reuni condições e fui para Lisboa. Lá o médico disse que tinha que retirar. Saí, comecei a chorar, não aceitei que tinha que retirar a mama, queria ficar sem a mama. Então voltei dia seguinte e disse que iria aceitar, que aceitava retirar a mama. Então ele disse que eu tinha que fazer um acompanhamento com psicólogo, eu disse que não sou maluca. Então comecei a fazer as consultas e já me retirei a mama. O grande impacto para mim não foi ficar sem a Xuxa, é fazer a quimio, pegar na cabeça e sair o cabelo. Então fiz a quimio, fiz a rádio, voltei para Angola. Depois de um mês a minha irmã morre com câncer da mama. Depois de 2 anos tive que retirar a outra, também foi um grande embate para mim. Mas sempre com a cabeça erguida e dizer que eu sou forte. Se Deus deu uma oportunidade de retirar a primeira, agora retirar a segunda, então Deus tem um propósito para mim. Uma jornada onde o preconceito não dava trégua. Não me torno menos mulher que as outras que têm as 2 Xuxas. Mulher, vamos apoiar mais toda pessoa que passa por essa patologia, porque a Dalgisa teve. Amanhã vocês podem vir ter, então apoiem. A Dalgisa faz parte da estatística de milhares de mulheres vítimas do cancro da mama. A doença tem aumentado em níveis preocupantes pelo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50% dos novos casos de cancro em adultos só no continente africano,
deve-se ao cancro da mama. Em Angola, entre 2020 a 2022, o país registrou um total de 959 novos casos. Nós realizamos a Caminhada Rosa da Administração Municipal de Luanda, vai na sua segunda edição. Queremos, com este evento, dar a nossa modesta contribuição naquilo que é a conscientização das pessoas, das mulheres particularmente. O cancro é uma doença que afeta a todos. A caminhada teve início no Largo 17 de Setembro, de frente ao Porto de Luanda, e terminou na Praça de Eventos da Bahia, de frente ao Shopping Fortaleza. E envolveu mais de 10 mil participantes, entre jovens e adultos, o que marcou o ponto mais alto da campanha Outubro Rosa. Sabemos que os apoios nunca são suficientes. É preciso mobilizarmos outras forças provenientes na sociedade, desde empresas, fundações, todos que se sentirem responsáveis de alguma forma pela melhoria da nossa sociedade devem intervir. Os participantes que tiveram a oportunidade de ouvir testemunhos na primeira pessoa de mulheres que venceram a luta contra o cancro da mama deixaram palavras de apoio e encorajamento para a luta conjunta do cancro que tem ceifado vidas pelo mundo. Vamos continuar a dar o nosso apoio a todas as pessoas, aos nossos familiares, porque muitos de nós temos familiares também, e vamos tomar e seguir sempre. Com este momento de sensibilização, acreditamos nós que estaremos todos unidos para combater esse mal que de facto está a afetar a sociedade no geral. Ora, e ainda sobre o Outubro Rosa, uma feira da saúde mobilizou mulheres e homens para o exame de rastreio. É que, em alguns casos, a descoberta tardia da doença tem levado muitas pessoas a perder a vida, daí que homens e mulheres se juntam para o rastreio precoce. Com mais de 2 casos de cancro de mama na família, esta senhora não hesitou em fazer o exame de rastreio para assegurar que está tudo sob controle. Tem que vir fazer para saber cada um do corpo que ele sente. Uma tia minha que faleceu também com essa doença, primeiro ela sentia dor, depois de sentir a dor foi para o hospital, primeiro a mama tiraram. Depois de tirar, ficou mais de 2 meses, tirou a outra, mas a outra depois acabou por falecer. Com esta outra jovem que já acompanhou mulheres que passaram pela experiência do cancro da mama e não só, a consulta de rotina é crucial para o despiste da doença. Decidi mesmo fazer o exame, uma maneira de prevenção, para ver mais ou menos como é que estou, como é que não estou. Porque às vezes nós não temos um bocadinho de tempo para a nossa saúde, então melhor é estar aqui. A Feira de Saúde por ocasião do Outubro Rosa mobilizou mulheres e homens de vários estratos sociais. É uma iniciativa louvável, porque até então, muitas das vezes nós não conhecemos se realmente estamos com a doença ou não, até termos a certeza do autoexame. Graças a Deus estou bem, era só para mim ter mais controle e estar sempre a fazer o autoexame em casa, que é para não ter surpresa de nada. Na verdade foi muito bom eu participar nessa feira, uma vez que fiz algumas análises, algumas vezes deu positivo, principalmente a atenção. Eu não sabia que eu sofro de atenção. Para o diretor municipal da saúde de Luanda, a detecção precoce da doença pode salvar vidas. Jacinto Guedes explica que a procura nos centros e hospitais tem aumentado, mas o trabalho é maior do que se pensa. Há muitos preconceitos em relação à patologia e o receio maior é que muitas das vezes muitas mulheres receiam a fazer o rastreio, recorrer às consultas aos centros de saúde para fazer o rastreio. E também muitas vezes quando o diagnóstico pressupõe um câncer da mama, né? A mulher tem receio de perder uma mama, mas temos que dar prioridade à vida, que é o bem maior. Aproveitamos agora a apelar às mulheres que os centros de saúde estão em condições de fazer o rastreio do câncer da mama, e quando for estados mais complexos nós também podemos transferir a unidades de níveis com melhor complexidade de tratamento.
Seguimos a olhar para a saúde. Mais de 50 pacientes com insuficiência renal foram transferidos na última semana para a província do Kwanza Norte para a continuidade do tratamento de hemodiálise. O momento foi testemunhado pela vice-governadora para o setor político e social da província de Benguela, que deixou para os pacientes palavras de conforto. Estamos a falar do Hospital Geral do Sumbe, que vai amanhã ser inaugurado e que já começou a receber os primeiros pacientes. A vice-governadora para o setor político e social esteve no centro de hemodiálise de Benguela para testemunhar o ato de transferência dos pacientes de diálise transferidos nesta semana para a província do Kwanza Sul, província de origem dos pacientes, que estarão mais confortáveis com tratamento no centro construído naquela província. Olhamos para isso como um grande alívio, uma grande solução, já que estes pacientes tinham que fazer mais de 200 quilómetros para virem a este tratamento. Agora, uma vez que já está resolvida, portanto, a situação na própria zona de habitação, na própria zona de residência, é um grande alívio. Eles vão ver melhorada a própria condição de vida, porque eles, depois de uma intervenção muito grande que é esta que eles têm vindo a fazer cá em Benguela, precisariam de algumas horas de descanso, enfim, de recuperar-se bem e tal. E agora vão fazer tudo muito mais próximo. Portanto, é uma grande solução e é um grande alívio para os próprios doentes e é um ganho para a província do Kwanza Sul e um alívio também aqui para Benguela. Os mais de 50 pacientes são residentes na província do Kwanza Sul e percorriam longas distâncias para o tratamento neste centro do Hospital Geral de Benguela. Eu estive cá durante 8 meses. Depois saí daqui, fui para o Ambo. Tenho lá minha filha, então ficava próxima para ir para o hospital. Fiquei no Ambo 8 meses também. Agora voltei outra vez para aqui. E daqui vamos para casa. Qual era o seu intervalo? Eu fazia segunda, quartas e sexta-feira, são 3 vezes por semana. Mas encontrava alguma dificuldade durante esse processo? Encontrava muita dificuldade. Na estrada, a estrada daqui ao Sumbe, cheia de buraco. E a alimentação aqui só dão chá. A situação dos pacientes era preocupante, de acordo com os médicos, com o risco do agravamento da situação dos pacientes. A nível social, por parte dos doentes, foi uma vivência assim meio difícil, né? Meio difícil por conta da distância que eles tinham que percorrer, né? É o período que ficam às vezes separados das famílias, isso também tem algum impacto na vida deles. E o principal alívio é a gente olhar para aquilo que eles passaram ao longo desses 3 anos, que agora vai diminuir o seu sofrimento, né? Que era o de acordar muito cedo. E o maior alívio é esse, não o número de doentes que está aí, porque nós estamos preparados para qualquer número de doentes que a gente puder ter de acordo com a nossa capacidade, limite. Mais de 50 pacientes oriundos da província do Kwanza Sul com insuficiência renal, já em tratamento na província de origem. Muito bem, vamos agora ao habitual espaço de análise ao domingo, aqui no Seu Domingo Notícias. Daniel Tendo, muito boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, capitão. Obrigado. Começamos por falar do Censo Geral da População e Habitação, que na última sexta-feira o diretor-geral do INE, que é também coordenador do grupo técnico do censo, saiu a público para anunciar a prorrogação da data, no caso para mais 30 dias de realização do censo. Estamos a falar de 4 semanas, de acordo com José Calenge. Esta era uma decisão previsível, Daniel? Sim, era uma decisão previsível porque ainda na primeira semana a sociedade no geral percebeu que, do ponto de vista operacional, alguma coisa não estava certo. E nós ainda alertamos que haviam 2 discursos. Tínhamos o discurso institucional, de que as coisas estavam a correr tudo bem, mas tínhamos uma constatação da própria sociedade de que algo de errado se passava. Envolvido as 4 semanas, obviamente que percebeu-se depois da avaliação que algo não estava bem, questões técnicas e operacionais sustentam, porque o censo precisa ser... o censo não é um processo exclusivo de Angola, é um processo que decorre, na maioria
maioria dos países, porque as Nações Unidas têm um conjunto de padrões de análise e certamente que o Instituto Nacional de Estatística e o governo no seu todo têm os conceitos, a metodologia e certamente ao longo do processo perceberam que as coisas não estavam bem, porque um censo precisa ser transparente, precisa ser independente, precisa ser inclusivo e eu penso que esta questão da inclusividade é algo que muito condicionou e sustentou a ideia de prorrogação, porque ao andar pelas ruas, pelos bairros, conseguia-se perceber que a cada 10 pessoas a perguntar, pelo menos 6, 7 pessoas alegavam que os agentes censitários não chegaram em suas casas. Mas então, o diretor do INE, por exemplo, disse na sexta-feira que estiveram na base desta decisão questões constatadas exatamente nas primeiras 2 semanas, que tem que ver com a adaptação dos próprios recenseadores aos meios tecnológicos e também dificuldade de mobilidade, mas eram questões que mesmo antes de começar o processo eram questões que do falavam. ponto de vista da preparação do processo como tal tinham que ser acauteladas. Já se sabia que teria que se utilizar, porque as próprias Nações Unidas recomenda meios tecnológicos atualizados e modernos, é uma recomendação e certamente que os 2 anos que antecederam 2024 era o período ideal para a organização e preparação de todos esses meios. Bom, mas o importante aqui é que a situação foi analisada e exigiu essa prorrogação. Angola não é o primeiro país assim a o fazer ou a proceder, porque o Brasil, no último censo, também fez o mesmo processo. Por questões técnicas, teve que prorrogar o período e Angola o faz muito bem, porque o país nutriu muita expectativa em torno do censo. Foi bem divulgado da importância do censo e a sociedade recebeu isso com algum nível de expectativa e é uma expectativa que não poderia ser frustrada. Daniel, uma última nota quanto a este tema do censo. Estamos a falar de mais 4 semanas, mas há províncias, como é o caso de Luanda, por exemplo, que até o momento tem apenas uma comuna com o trabalho todo concluído, a comuna de 11 de novembro, de acordo com as palavras do diretor do INE, José Calenge. Eu lhe pergunto, 4 semanas serão suficientes para, por exemplo, atender a população de Luanda? Estamos a falar que ronda hoje os mais de 10 milhões, por exemplo? Bom, será muito difícil em 4 semanas alcançarem o resultado desejado, mas é de realçar que mesmo o censo existem as tais omissões censitárias, ou seja, do ponto de vista da metodologia, sabe-se que dificilmente se vai alcançar os 100%. O objetivo é não chegar àquelas margens percentuais que permita ou que faça com que não se aprove ou não se certifique o censo como tal. Mas eu penso que os erros estão analisados, já se chegou à conclusão onde é que se está a falhar. Agora, aqui um apelo aos agentes censitários, à coordenação multissetorial do censo, que de facto trabalhem de forma rigorosa, com um nível de seriedade, porque a sociedade está expectante. Nós sabemos a importância que os dados do censo têm para a sociedade, porque todos nós vamos nos beneficiar, as universidades vão beneficiar desses dados, o governo como um todo vai beneficiar. Portanto, há necessidade de exigir aqui algum rigor, patriotismo acima de tudo e de todas as pessoas envolvidas. Muito bem, olhamos agora para um outro tema que trazemos também para esta análise da semana, para o Fórum de Alto Nível de Mulheres da região dos Grandes Lagos, que estiveram reunidas nesta sexta e sábado aqui em Luanda, para falar fundamentalmente sobre os conflitos no continente e claramente nesta região dos Grandes Lagos, com foco para a República Democrática do Congo. Daniel Tendo, o Presidente da República, fez um discurso na abertura deste fórum onde uma vez mais reiterou o compromisso de Angola em contribuir para a pacificação do Congo, mas reiterou também que não é um trabalho exclusivo da Angola. Certamente. Primeiro, o facto de Angola albergar este evento é de propósito, porque Angola tem sido um grande facilitador naquilo que é o alcance da paz a nível da região dos Grandes Lagos. O presidente João Lourenço, na condição de champion ou de campeão da paz e como facilitador da União Africana, tem enveredado esse esforço. Então, é uma forma de atestar e credibilizar o país nesta missão. Mas é um projeto que não devem ser apenas os líderes políticos, essencialmente homens, que devem estar imbuídos. É fundamental chamar as mulheres, e aqui com destaque a um
um coletivo de mulheres com um forte peso no continente africano, a nossa comissária Josefa Sacó, a antiga presidente Helen Johnson, a antiga presidente da República Centro-Africana, a Miss Zuma, todas elas que, durante o processo de governação, certamente têm experiências, e são experiências que podem ser importantes para a resolução de conflitos. Daí que há essa necessidade de este fórum também funcionar como uma espécie de plataforma para juntos se encontrar consensos. Por exemplo, dados que a ilustre Josefa Sacó apresenta no que os efeitos do conflito no leste do Congo diz respeito, as mulheres acabam por ser as mais vulneráveis, são sujeitas a violências sexuais e que é de todo preocupante. Daí que há necessidade de se criar uma plataforma em que os líderes políticos, as mulheres, tanto aquelas que se destacam a nível da política africana, como também da sociedade civil africana, para juntos encontrarem respostas, refletirem em torno dos caminhos e estratégias que podem ser utilizadas para dirimir ou então mitigar os efeitos destes conflitos que não são abonatórios para o que se pretende do continente africano. Aliás, o que se disse é que são, como dizias também, são as mulheres as principais vítimas das guerras ou dos conflitos, porque muitas dessas, além de perderem os seus filhos, os seus maridos, perdem a vida e acabam por não ter as oportunidades que os homens têm. Sem dúvida, sem dúvida. Esses conflitos causam instabilidades no continente africano, causam desigualdades, e nós sabemos que em contextos de desigualdades as mulheres, as crianças acabam por ser extremamente afetadas. As mulheres veem a sua oportunidade para o mercado de trabalho muitas vezes retraída, porque prioriza-se muitas vezes os homens. Daí termos esse fosso muito discrepante entre mulheres no mercado de trabalho e homens no mercado de trabalho. Então é fundamental que as mulheres do continente africano reflitam para que, de facto, encontremos estratégias e que se resolva, porque todos contamos para o país, tanto mulheres como homens, e todos contamos para o continente africano. Muito bem, último tema desta análise, discurso sobre o Estado da Nação, de resto, na verdade, uma continuidade do trabalho que fizemos na passada terça-feira também. Todavia, Daniel, tendo o Presidente da República neste discurso de aproximadamente 2 horas e 10 minutos, fez esta radiografia que se impõe ao país, mas falou de questões também que têm estado a chamar a atenção dos angolanos, como é o caso, por exemplo, do contrabando de combustíveis, onde o Presidente voltou a tocar nesta tecla, chamando a atenção para que todos façam a sua parte nesta luta que não é só das autoridades governamentais. Exato. O Presidente, como já reiteramos, faz um discurso em que, dentre os vários aspectos, faz um diagnóstico daquilo que é a realidade econômica, social e política de Angola. E nesta questão, no que a economia e sociedade diz respeito, obviamente que a questão do contrabando não poderia deixar de faltar, porque tem sido manchete e caixa alta a nível da comunicação social e não só, porque nós já afirmamos aqui que o contrabando de combustível é um câncer para a economia local, nas províncias em que estão sujeitas, a província do Zaire, o leste do país, que vivem este dilema diário e que ações precisam, ações são urgentes e mais do que encontrar elementos para a punição ou um processo investigativo para os mesmos, nós sabemos que uma das principais razões que fomentam o contrabando para as regiões em que os combustíveis vão é certamente o nosso preço, ou seja, o preço do combustível em Angola é atrativo para este tipo de ações e como uma das grandes medidas será mesmo refletir que política de preço vai se fazer para o combustível para evitarmos essa questão do contrabando. Outro aspecto ainda que também merece atenção no que o discurso do Presidente diz respeito tem que ver com o realce do crescimento econômico nos primeiros 6 meses do país, que comparando a períodos homólogos superou-se, não é, o país, estamos em 4,3% durante os primeiros 6 meses, o que é fundamental
fundamental, mas uma chamada de atenção, e o presidente faz muito bem quando afirma que ainda continuamos a ter uma economia muito atrelada ao petróleo, precisamos trazer competitividade à nossa economia, daí a necessidade de trazermos mais investimento estrangeiro direto para sermos uma economia menos dependente do petróleo e mais extrovertida, com outras fontes de receitas para o nosso PIB e para o nosso PNB. Muito bem. Uma última nota neste discurso, Daniel, tendo autarquias locais, o Presidente da República disse que não foram convocadas ainda as eleições porque o Parlamento não terminou o trabalho de casa, ou seja, aprovar o pacote legislativo autárquico como tal. Bom, há esse dilema, não é? O Poder Executivo entende que não o deve fazer, não o deve convocar, porque, do ponto de vista do pacote legislativo, faltam leis importantes para o efeito, daí que o Presidente indiretamente afirma que cabe ao Parlamento angolano, à Assembleia Nacional, aprovar todas as leis necessárias para o efeito, e só assim, do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal, o Poder Executivo, no caso o Presidente da República, estaria em condições para convocar as eleições autárquicas. Agora, aqui, nós sabemos que o partido com maioria na Assembleia Nacional é o MPLA, e o MPLA tem responsabilidades quanto a isso. Daí a necessidade de que haja esse consenso, porque a autarquia deixou de ser um projeto da UNITA, deixou de ser um projeto do MPLA, é um projeto de nação, é um projeto de Angola, e daí a importância, porque, tal como os vários projetos a nível da nossa agenda econômica e agenda política, a autarquia também é daqueles projetos que a sociedade espera com muita expectativa, tem muita expectativa, tendo em conta as valências que este processo impõe para a sociedade angolana. Daí essa necessidade. Daniel, 30 segundos, 1 minuto para alguma nota da semana que lhe tenha chamado a atenção, para alguma sugestão? Bom, no geral, não tenho assim um assunto que me tenha chamado a atenção, mas aqui, enquanto um cidadão ativo, o apelo é sempre para práticas que agregam valor à sociedade, não importa onde estivermos, enquanto cidadão precisamos olhar sempre o país, priorizar sempre o país. Isso vai para aqueles que atentam contra os bens públicos, vai contra aqueles que no seu cotidiano, por uma ou outra situação, procuram sempre lesar os seus concidadãos, bem como o Estado no geral. Há toda a necessidade de aqui pautar por comportamentos éticos, porque no final o país sai a ganhar. Muito boa noite, nos vemos no próximo domingo. Obrigado, estamos juntos. Nós vamos fazer agora a primeira pausa neste Domingo Notícias. Quando voltarmos, vamos olhar para o desporto nacional e também internacional. Destaque para o Girabola 24-25, que viu na tarde de hoje, o 1º de agosto, a perder historicamente diante do Luanda City, e o Petro a reforçar a liderança do campeonato nacional. Fique por aí, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e olhamos para o desporto, no caso do futebol. A Seleção Nacional de Veteranos em futebol perdeu neste sábado diante do Uruguai por 6-1. Porém, o conjunto nacional ficou com o 3º lugar da Copa da categoria que decorreu no Brasil. Na última jornada da Copa das Seleções, o combinado nacional entrou cabalhodicamente perante um adversário que muito tensionava conquistar o campeonato. O Uruguai avisou logo aos 12 minutos, mas o keeper alemão estava no sítio certo. Na resposta, a Coa tinha tudo para anotar o primeiro golo do encontro aos 16, mas sem qualquer sucesso. Johnson esteve completamente inspirado, que aos 21 minutos limpou tudo e todos, porém na hora de finalizar, a bola teimosamente não queria entrar. Como quem não marca sofre, aos 36 o Uruguai anotou o primeiro golo da partida por intermédio de Nunes. 10 minutos depois, os uruguaios voltaram a marcar por intermédio de Juan Oliveira, e o mesmo fez o terceiro minutos depois. Malamba, na cara do golo, não marcou, porém aos 67 Jamba reduziu. A seleção de todos nós festejou o golo por apenas 6 minutos, porque aos 7 o Uruguai fez o 4-1.
Aos 71, Nunes volta a marcar a estilo Luís Soares para o 5º golo da seleção do Uruguai. Já mesmo ao cair do pano, a seleção do Uruguai teve tempo para fazer o 6º tento da partida. Já mesmo a terminar o jogo, a Coá tentou marcar a moda olímpica, mas o keeper Luís estava atento. É bem verdade, né? Por distraição nossa, nós pecamos na marcação. Então, foi aí que ditou o resultado, porque eles são muito bons tecnicamente e sabemos disso, e a nossa equipa, poucos de nós treinamos, então acredito que isto influenciou muito no resultado. Apareceu aquela oportunidade e marquei, mas está de parabéns o grupo, o esforço que fez, a viagem longa que fez para São Paulo, depois para aqui para Maranhão. É uma viagem muito longa, mas valeu pelo esforço do grupo, é uma festa, fomos bem recebidos pela Argentina, Uruguai e a seleção do Brasil. Foi bom termos participado, foi bom, foi uma experiência boa, acabamos por ganhar maior experiência. É a primeira competição nossa em Velhas Guardas, de certeza que nas próximas faremos melhor, iremos nos preparar melhor. Com este resultado, Angola termina na 3ª posição com 3 pontos. O Uruguai é o 2º com 5. A seleção da Argentina, depois de perder diante do Brasil, aparece na última posição com 1 ponto, e o Brasil é o grande vencedor da primeira edição da Copa das Seleções com 7 pontos. Voltamos a falar de futebol neste Jornal à Noite de domingo. O Petro de Luanda venceu na tarde de hoje o Ilhéte de Benguela por 2-0 e mantém-se na liderança do Gira-Bola. As duas equipas pisaram o relvado bem tratado do 11 de novembro, acompanhadas por diversas mulheres vestidas de rosa, simbolizando o mês de outubro, caracterizado pelo combate ao cancro da mama. Os primeiros minutos da partida foram apáticos. Os dois conjuntos não conseguiam encontrar o caminho para o golo. Quem esteve mais perto de abrir o score foi o Petro de Luanda. Aos 22 minutos, Soares fechou os olhos e mandou a bola para as malhas laterais da baliza defendida por Gui. O primeiro golo do desafio surgiu aos 41 minutos do primeiro tempo. O hondurenho do Petro de Luanda, Jonathan Toro, com tempo e espaço, fez sentar o defesa do Ilhéte e com o pé esquerdo mandou a bola dançar no fundo da baliza, num autêntico hino ao futebol. 1-0 foi o resultado ao intervalo. O segundo golo do Petro surgiu aos 82 minutos numa triangulação perfeita, finalizada por Julinho. 2-0 foi o resultado final a favor do Petro de Luanda. Com o triunfo, a formação tricolor soma 15 pontos no comando do campeonato nacional. Para o técnico do Ilhéte, Zé Camaral, o bom alinhamento tático do Petro de Luanda fez com que a sua equipa estivesse sem ideias nas muitas fases da partida. Não tivemos bola, né? Andamos a correr atrás dela, sem bola não iríamos conseguir criar situações, como dizem bem, de golos. E foi isso que aconteceu, não tivemos bola, por isso é que eu disse que queríamos aguentar o primeiro tempo para depois podermos corrigir. Sofrendo aquele golo, acabamos por nos caracterizar ainda mais no segundo tempo. Com a derrota, o Ilhéte de Benguela é o 4º classificado do Gira-Bola com 10 pontos. Aniceto Moquinto, boa noite, bem-vindo uma vez mais ao Domingo Notícias. Boa noite, capitão. Boa noite, assim, telespectador. Muito bem, o Petro de Luanda soma e segue na liderança do Gira-Bola. O 1º de agosto caiu diante do Luanda City. É verdade, o 1º de agosto caiu com estrondo diante do Luanda City, que é um caloiro a nível desta prova, que consegue a sua primeira vitória e uma vitória histórica, uma vitória com duplo sabor, pelo facto de conseguir os seus primeiros 3 pontos na prova e diante do histórico 1º de agosto. Vem o Luanda City, por via desta vitória, galvanizar-se, fica o alerta para os próximos adversários, que afinal de contas o Luanda City não é o bombom do Gira-Bola, há que se ter todos os cuidados para poderem enfrentar esta equipa. Um Luanda City, Aniceto Moquinto, que até na sua base de jogadores tem muitos que conhecem bem o clube militar, não é? Claramente, equipas que treinam sempre junto, sabemos que existe essa parceria, julgo inclusive haver nesta equipa jogadores que não têm espaço na equipa principal do 1º de agosto e foram cedidos para a equipa do Luanda City. E normalmente, quando esses jogadores cruzam com as
equipas que os dispensam, agigantam-se. E é muito normal que neste jogo o Luanda City tenha tido esta atitude e surpreender o 1º de agosto em casa. Muito bem, e quanto ao Petro de Luanda, com o Ilhéte de Benguela 2-0, de serviços mínimos, é uma vitória considerada normal a olhar para aquilo que é hoje o Ilhéte de Benguela no nosso campeonato? Bem, do ponto de vista desportivo, acaba por ser um resultado normal entre as duas equipas. Agora, se olharmos no momento, de alguma forma, vai nos dizer que alguma coisa não está bem neste momento no Ilhéte. Repare que o Ilhéte entrou derrumpante para este girabola, inclusive fazendo goleadas, e deixou indicadores de que teríamos um Ilhéte bastante competitivo nesta prova. E, aliás, reforçou-se muito. O técnico Zé Camaral, quando transferiu-se para o Ilhéte, levou consigo perto de 20 jogadores, o que significa que é uma equipa com alguma robustez financeira e entrou para este campeonato justamente para poder alcançar aquelas vagas que dão acesso às provas da CAF. E logo, quem quer ser grande tem que saber andar com os grandes e tem que saber competir com os grandes. Logo, ao virem Luanda jogar diante do Petro Luanda, o campeão em título, que a princípio era favorito, mas era importante, de alguma forma, procurar contrariar o favoritismo do Petro. A sexta jornada viu também o Desportivo da Huila ganhar, no caso, o Interclube, o empate do Carmona diante do Desportivo da Lunda Sul e ainda a vitória do São Salvador diante do Santa Rita de Cássia. Uma análise rápida a estes jogos? Exatamente. O Desportivo da Huila penso que conseguiu uma vitória magra, mas importante, para aquilo que são os anseios da equipa, porque é o 6º jogo. Em 5 jogos o Desportivo da Huila havia feito apenas um ponto e o técnico português ao serviço do Paulo Torres estava com a corda bamba ao pescoço, como se diz na gíria desportiva. E julgo que esta vitória, de alguma forma, vem desafogar um pouquinho este sufoco e agora é preciso continuar a trabalhar no sentido de conseguir outras vitórias. Flávio Amado, no São Salvador, consegue a sua 2ª vitória consecutiva, a primeira em casa, de alguma forma vai dando mostras que também está no campeonato para competir. O empate entre o Carmona e o Luanda City, julgo ser, aliás, o Desportivo da Lunda Sul, julgo ser um resultado normal entre estas duas equipas. Dizer que é uma jornada que vale-se também pelo facto do Sagrada Esperança ter conseguido a primeira vitória em seu habitat neste girabola. Aniceto, muito obrigado, boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigado, capitão, estamos juntos. Nós seguimos deste lado com as notas de atualidade internacional. Dar nota que a Ordem dos Advogados de Angola afirmou em nota estar profundamente chocada com o brutal assassinato do distinto advogado moçambicano Elvino Dias, um crime abominável que violou não apenas a sua vida, mas também os valores fundamentais que ele defendia em prol da justiça e do verdadeiro Estado de Direito. Na mensagem, a Ordem dirige as sentidas condolências à família enlutada, a Ordem dos Advogados de Moçambique e a toda a classe dos advogados moçambicanos. Por outro lado, condena veementemente o hediondo ataque contra o advogado e apela às autoridades competentes para que garantam com celeridade que os responsáveis por este crime sejam exemplarmente punidos, pois a impunidade não pode prevalecer onde a justiça é o pilar central de uma sociedade. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou igualmente os assassinatos em Moçambique de 2 apoiantes do candidato presidencial, nomeadamente, no caso, o candidato Venâncio Mondlane, e apelou a uma rápida investigação dos acontecimentos. O porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq, disse em comunicado que o secretário-geral da ONU condena veementemente as mortes em Maputo de Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, partido que apoia o candidato presidencial, mortos a tiro na última sexta-feira à noite. E Moçambique vive um momento de tensão após o assassinato do advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane e do mandatário do Podemos, partido que apoia estas mortes. Acontecem numa altura em que Venâncio Mondlane convocou para amanhã uma greve para contestar os resultados preliminares das eleições gerais.
Elvino Dias, advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do Podemos, foram mortos 9 dias depois da realização das eleições gerais em Moçambique. Algumas vozes da sociedade moçambicana falam em motivações políticas neste crime, mas a polícia já veio a público esclarecer que Elvino Dias e Paulo Guambe foram executados numa operação planeada. Carlton Cadeado, professor pesquisador na Universidade Joaquim Chissano, descreve o cenário atual em Moçambique. Neste momento, sente-se um ambiente de tensão, sente-se também um ambiente de comoção e, por último, um ambiente de condenação geral de todo este assassinato que tornou público e chocou a toda a gente aqui na cidade. Das autoridades vem o apelo à calma, ao passo que Venâncio Mondlane não recua na decisão da realização da greve e manifestações de protesto contra o processo eleitoral convocadas para amanhã em todo o país. Apesar deste cenário, Carlton Cadeado mostra-se cético quanto à realização da greve nesta segunda-feira. A CTA, que é a Confederação das Organizações de Empresários aqui em Moçambique, já anunciou que não alinha com qualquer mobilização para a greve. O governo já veio dizer a público também que todos os serviços vão se manter funcionais normalmente. Então, não há mobilização geral, nem sequer do empresariado, nem sequer dos sindicatos para que haja uma greve. Normalmente, quando se fala de greve aqui em Moçambique, está-se a associar muito a manifestações de paralisação que muitas vezes acabam em desordem, desacato e destruição de património público e privado, tal como já tivemos os exemplos no passado. Então, estamos a confundir muito aqui a questão da greve, manifestação e de desordem pública que acontece muitas vezes. Os moçambicanos aguardam com expectativas pelos resultados das eleições. Os provisórios apontam para a vitória da Frelimo e o seu candidato presidencial Daniel Chapo, mas adivinham-se grandes alterações no xadrez político moçambicano. No meio de tudo isto, há alterações que nós conseguimos notar neste momento, pelo menos, sublinho novamente, pelos dados provisórios que estão a ser publicados. E parece que é essa tendência que vai prevalecer. Contrariamente dos processos eleitorais passados, o presidente saiu da Frelimo, desta vez vai sair da Frelimo, mas o segundo candidato mais votado parece que se confirmam as previsões anteriores às eleições, não será o Suf Momad. Ao que tudo indica, será o Sr. Venâncio Mondlane. Esta é uma alteração significativa, fundo, no nosso xadrez político. A mesma coisa acontece em relação à Assembleia da República. O tudo indica a Renamo deixa de ter o protagonismo que tinha no número de assentos parlamentares. As eleições gerais de 9 de outubro incluíram as 7ª presidenciais em simultâneo com as 7ª legislativas e 4ª para assembleias e governadores provinciais. A CNE tem 15 dias após o fecho das urnas para anunciar os resultados oficiais das eleições. O Conselho de Honra do MPLA será reunido no próximo dia 25 de outubro, sexta-feira, na sede nacional do Partido dos Camaradas, aqui em Luanda, a partir das 10 horas. Convocada pelo presidente João Lourenço, conforme o artigo 105º dos Estatutos do Partido MPLA, a agenda da reunião inclui informar os conselheiros sobre os preparativos do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, agendado para o próximo mês de dezembro. A reunião vai abordar ainda temas como as bases gerais do Congresso, a convocatória, o programa geral, a composição e o regimento da Comissão Nacional Preparatória e suas subcomissões. Serão também apresentados o cronograma de ações para o Congresso e a estrutura da tese MPLA da independência aos nossos dias, o desafio do futuro,
Adicionalmente, serão fornecidas informações sobre a resolução do Comitê Central que direciona a extinção e criação de organismos do MPLA em 2024, no contexto da nova divisão político-administrativa da República de Angola. A produção nacional e a segurança alimentar também estarão entre as informações a serem prestadas. No último ponto, o Conselho de Honra do MPLA será informado sobre o programa das comemorações dos 50 anos da independência nacional. Criado em 2021, na sequência do 8º Congresso Ordinário do MPLA, o Conselho de Honra é uma estrutura interna que funciona como instrumento de consulta do presidente do partido, congregando figuras históricas ou militantes que tenham desempenhado funções de grande relevo para a vida do partido MPLA. Fazemos agora o segundo intervalo da noite. Voltamos daqui a pouco. Boa noite. Estamos de volta para a última parte do Domingo Notícias. Um jovem de 28 anos morreu hoje, vítima de um acidente de viação na via do Talatona. Segundo testemunhas no local, a vítima trabalhava como mototaxista e perdeu a vida de imediato depois da batida de uma viatura Suzuki. O motorista da viatura colocou-se em fuga sem mesmo prestar socorro à vítima. Um trágico acidente de viação ocorrido na manhã deste domingo no município de Talatona, em Luanda, resultou na morte de um mototaxista. A vítima, de 28 anos, perdeu a vida após colidir com um automóvel conduzido por um cidadão de nacionalidade estrangeira que, segundo testemunhas, fugiu do local sem prestar socorro. O moço estava na mesma direção, então ninguém sabe o que aconteceu. O meu colega presenciou o acidente, depois do senhor bater a motorizada, ainda parou o carro aqui no meio, depois meteu a mão na cabeça, acelerou o carro e foi embora. O incidente ocorreu por volta das 10 horas, numa das principais vias do Talatona. Apesar da gravidade da situação, o corpo da vítima permaneceu no local até às 16 horas, quando finalmente foi removido pelas autoridades competentes. Apareceu o carro com a marca Jimmy, cor de cinzento, e a motorizada também seguia. O Jimmy fez um toque à esquerda, a moto também seguiu. E quando o motoqueiro sai da motorizada, bate no laci. Quando bateu no laci, o mesmo motorista do carro ainda frouxou a velocidade e pegou-se na cabeça. Depois de pegar na cabeça, decidiu marchar. De concreto, quando eu saio do meu sítio a aproximar, vi que o senhor, o motoqueiro, começou já a se alastrar o sangue. Ficamos aí, desde então, esperamos os primeiros socorros. O primeiro socorro demorou, que é a ambulância. E ficamos à espera mesmo, quase 3 horas, e se calhar acabou de sair agora, só agora que o malogrado sai aqui do Talatona até para a morgue. Os acidentes de viação em Angola têm sido uma das principais causas de morte, com registros constantes de sinistros no país. Vamos até a província de Benguela, onde o governo aponta a agricultura como meio da autossustentabilidade no que a produção agrícola diz respeito. As autoridades admitem a necessidade de serem feitas ou criadas mais facilidades no acesso ao crédito direcionados à produção nacional, no âmbito da abertura do ano agrícola que teve lugar no município do Caimbambo. A abertura do ano agrícola na província de Benguela foi marcada com a presença de vários produtores agrícolas, presidido pelo vice-governador para o setor técnico e infraestruturas. Na ocasião, Adilson Gonçalves destacou a importância da agricultura familiar. São necessárias criar mecanismos de acesso fácil aos créditos bancários, ligados à cadeia de valor dos sistemas alimentares, reduzir as taxas de juros e de impostos, velar pelo incentivo no mercado formal, adaptado às atividades produtivas nos diversos segmentos da cadeia de valores. A agricultura familiar é o caminho certo
para o aumento sustentável da produção agrária. Para o presente ano agrícola, o governo de Benguela compromete-se a prestar uma atenção especial, com principal foco para a agricultura familiar, realçou o vice Adilson Gonçalves. O governo provincial, em coordenação com o governo central, elaborou de imediato um plano de ação que servirá de apoio às famílias afetadas, beneficiando assim de meios mecanizados, sementes e não só, para assegurar a produção com sustentabilidade e a segurança alimentar para nossas famílias. O presente ano agrícola teremos certamente outra abordagem e uma melhor atenção em relação aos anos anteriores, considerando que juntos e melhores preparados hoje, o governo provincial, as administrações municipais, os parceiros sociais e os agricultores encontraremos mecanismos para driblar qualquer adversidade que se imponham ao longo do processo. Na sua intervenção, a administradora municipal do Caimbambo falou das dificuldades existentes na produção agrícola, entre as quais as vias de acesso e os inputs agrícolas. Somos também de salientar as diversas dificuldades pelas quais os nossos camponeses e cooperativas passam. Elas são variadíssimas e têm constituído algumas barreiras impeditivas no exercício da atividade agrícola. Delas podemos citar algumas, como é o caso das vias de acesso às nossas comunas, os meios ou os inputs para a própria agricultura. Mas anima-nos a vossa presença aqui. Estamos confiantes que com a vossa presença e com vosso apoio em representação ao Sr. Governador, um apoio com certeza encorajador, conseguiremos minimizar os problemas que as nossas populações enfrentam. Aberto o ano agrícola em Benguela com foco voltado para a agricultura familiar, numa altura em que as vias de acesso e os inputs agrícolas são, entre outras, as dificuldades dos produtores. E Angola precisa de olhar para o setor da agricultura como uma verdadeira ciência, sendo que apenas assim poderá aumentar os seus níveis de produção. O repto é lançado pelo consultor de agronegócio Adérito Costa, para quem o país tem clima, solos e água, 3 fatores fundamentais para o setor produtivo. Nos últimos 5 anos, o governo angolano deu prioridade ao setor agrícola. Por isso, tem vindo a promover o agronegócio com vista a vir a reduzir a sua dependência dos mercados externos. Porém, muito trabalho precisa ser feito para que a agricultura ocupe o seu verdadeiro espaço na economia nacional. Para este consultor de agronegócio, o país deve olhar para a agricultura como ciência, o que não tem acontecido. Em Angola tem estado a se fazer agricultura não propriamente como agronegócio por conta do seguinte. Sabemos que a agricultura é maioritariamente feita pelas famílias e as famílias são essas que, obviamente que nem todas, mas muitas delas não têm a capacidade em termos de condições para fazer a agricultura como um negócio, ou seja, investir para gerar lucros com a qualidade que se impõe. Isto por conta de quê? Temos que entender que a agricultura é uma ciência e, como ciência, existem segmentos que precisam ser respeitados para que ela possa gerar resultados à altura daquilo que se pretende. Quando forem feitos investimentos de forma rigorosa, a produção vai atingir números positivos, considera Adérito Costa. O também agrônomo lamenta pelo facto de, apesar da quantidade de terras aráveis, clima tropical e água, Angola registra uma produção abaixo das necessidades do mercado. Temos 25 hectares de produção ativa, com intenção de expandir, ou seja, aumentar, em função de ainda existir espaço a nível do terreno para dar capacidade de resposta no aumento que se pretende. Adérito Costa reconhece as iniciativas que têm sido criadas para apoiar as famílias camponesas, sendo elas as maiores produtoras em Angola, mas refere que é preciso que o Estado faça mais. O apoio ao produtor, o Estado tem estado a fazer a sua parte, apoia da forma com que tem estado a apoiar, mas sabemos nós que muitas vezes esse apoio é mais focado para as famílias, pequenas famílias, que o Estado quer potencializar no sentido de tornarem-se autossuficientes, de irem crescendo naquilo que é a segmentação agrícola que tem estado a fazer. Diferente do setor privado,
que tem estado a envidar esforços com os financiamentos bancários que estão aí ao dispor de quem quer que esteja à altura, com base no cumprimento daquilo que são as obrigações, para conseguir então ter acesso e melhorar a capacidade de produção do que tem estado a fazer. Para consolidar os níveis da produção agrícola feita pelo segmento familiar, o presidente da República, João Lourenço, assegurou que o governo vai, no ano agrícola 2024-2025, apoiar 1,5 milhões de famílias. O ano agrícola tem como lema Agricultura Familiar, caminho certo para o aumento sustentável da produção agrária. E é com a produção nacional que colocamos um ponto final ao Domingo Notícias. Nós voltamos na próxima semana. Boa noite, fique bem.